Na semana retrasada, nós começamos uma série sobre o Sermão do Monte. Nós iremos estudar o Sermão do Monte nos próximos domingos, se estiverem aqui, se essa for a vontade de Deus. E nós iremos nos aprofundar no Sermão do Monte, tratar dessas questões tão importantes como nós vimos na semana passada. Na semana retrasada, na verdade, nós, de forma introdutória, nós falamos da importância do Sermão do Monte, né? E como ele é importante para a vida cristã. Então, nós tratamos de alguns pontos, por exemplo, a autoridade do Sermão do Monte. Quem profere o Sermão do Monte é Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus. Nós falamos que esse sermão se direciona a nós, a cada cristão, a cada discípulo de Jesus em todos os tempos, em todas as épocas, e que as implicações de aplicá-lo à nossa vida, às vezes as consequências de aplicar o sermão na nossa vida não são tão vantajosas assim, entre aspas, mas nós falamos inclusive que a felicidade, no sentido bem bíblico, ela nos é garantida se aplicarmos o Sermão do Monte. E por último nós falamos que a igreja, quando pratica o Sermão do Monte, ela faz a diferença. Tudo que esse mundo inclusive precisa ele quer ver é uma igreja que age diferente da contramão de tudo que tem por aí. Quando a gente age conforme o Sermão do Monte, duas atitudes acontecem, duas reações acontecem. Primeira, ou a gente é muito perseguido, ou a gente acaba pregando o Evangelho e alcançando almas, conversões para Deus. E hoje nós então começaremos a tratar, nós falamos no primeiro domingo, do versículo 1 e 2. E hoje nós trataremos especificamente do texto do Sermão do Monte, começando bem do começo, que são as bem-aventuranças, né? Abra Mateus 5. São 8 as bem-aventuranças, elas estão aí dispostas do versículo 3 até o versículo 12. Essas 8 bem-aventuranças, elas são qualidades ou atitudes que todo crente deve ter. É importante a gente falar isso para que não se confunda as bem-aventuranças com os dons ministeriais, por exemplo, né? Que Deus derrama sobre a igreja, por exemplo, alguns mestres, pastores, Deus dá dons específicos para cada pessoa, mas as bem-aventuranças não estão falando, por exemplo, de que umas pessoas serão mansas, outras serão pacíficas, outras serão misericordiosas. Não, na verdade aqui estão falando de todas as qualidades que um crente precisa ter. Se você é discípulo de Jesus, você precisa ter todas essas qualidades aqui. São 8 as qualidades. Essas palavras são completamente contraculturais, confrontam a nossa sociedade de hoje em dia, exatamente porque a nossa sociedade busca o contrário disso, né? Ser humilde, manso, com fome, sede, misericordioso, ser perseguido. Como é que alguém pode, nessa sociedade, idealizar ser feliz buscando essas coisas? Nunca nessa sociedade isso seria algo atrativo. E é aqui que nós encontramos, então, o primeiro confronto desse Sermão do Monte nas palavras de Jesus. Elas são contraculturais. E embora esse Sermão do Monte seja muito bem quisto na nossa sociedade, algumas pessoas irão subscrevê-las, algumas religiões, inclusive, gostam do Sermão do Monte, leem o Sermão do Monte, dizem que palavras maravilhosas, mas ninguém consegue cumprir esse Sermão do Monte perfeitamente. E aqui que a gente precisa entender. Esse sermão fala de coisas que o homem é incapaz de cumprir. Ele não pode fazer essas coisas pela sua própria força. Além dessas coisas serem completamente desestimulantes, viver o Sermão do Monte na nossa sociedade é desestimulante. E trará muitos prejuízos, muitas renúncias. Ele é verdadeiramente inalcançável. Por isso que todas as vezes que alguém tentar cumprir o Sermão do Monte pela força do seu braço, pela sua capacidade, pela sua vontade, ele vai fracassar. Em breve, muito em breve, ele vai se ver soberbo em vez de manso, soberbo em vez de humilde, irado em vez de manso.
ele vai se perceber totalmente aquém das palavras desse sermão. O Sermão do Monte não pode ser cumprido pelos homens, não pode ser cumprido por pessoas. Me permite uma redundância. Esse Sermão do Monte, ele, dentro do sermão, as bem-aventuranças dentro do Sermão do Monte, eles são como um monte, uma montanha. E nós vamos subindo de degrau em degrau. Cada bem-aventurança, cada atitude dessa, ela revela um nível, ela revela uma caminhada em direção a esse sermão, em direção às bem-aventuranças. E se assim nós podemos dizer, nós devemos olhar para essas bem-aventuranças como uma grande montanha. Vocês já viram o Monte Everest? É o maior pico, né, da Terra. E muitas pessoas, para subir esse monte, acabam morrendo. Pessoas treinadas, pessoas que se preparam, às vezes algumas dessas pessoas se preparam anos e anos da vida para subir esse monte e morrem lá. Agora imagine se você, que não tem esse preparo, ao pé desse monte, sendo convidado a subi-lo. Qual seria a sua reação? A minha, assim, não tem como não. Não dá, não consigo subir. É muito para mim. Semelhantemente também o povo de Israel, também ao pé de uma montanha, ficou também atemorizado de subir o monte. Noite passada, eles tinham ouvido relâmpagos, trovões e trombetas, vocês lembram da situação? Eles foram convidados a subir a montanha, mas qual foi a atitude deles? Eu não consigo, eu não posso subir. Porque eles olharam para si, olharam para a vida que eles estavam levando e eles iam encontrar com Deus. E é dessa maneira que nós devemos olhar para o Sermão do Monte e para as bem-aventuranças. As palavras dispostas aqui não são atitudes que nós iremos cumprir pela nossa força, pelo nosso braço. Nós não iremos poder cumprir nenhuma dessas bem-atitudes pelo nosso próprio esforço. É assim que nós devemos olhar. Então vamos hoje falar das duas primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, versículo 3, porque deles é o reino de Deus. Versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Todos estão em busca de felicidade, não há exceção. Independentemente dos diversos meios que empregam, o fim é sempre o mesmo. O que leva um homem a lançar-se à guerra e outro a evitá-la é o mesmo desejo, embora revestido de visões diferentes. O desejo só dá o último passo com este fim. É isto que motiva as ações dos homens, mesmo os que tiram a sua própria vida. Essa é uma frase de Blaise Pascal. Ele está dizendo que todos os homens estão em busca de felicidade. Eu acho que eu nem precisaria utilizar aqui um apelo filosófico para dizer isso. Todo mundo sabe, todas as pessoas estão em busca de felicidade. Todas as pessoas estão trilhando o seu caminho em busca da felicidade. Embora cada um siga um caminho diferente do outro, eles acham que a estrada é a mesma, que vai levar à felicidade. Eles querem alcançar a tal felicidade. Agora, é engraçado, porque mesmo que todos os homens do mundo estejam em busca da felicidade, qual é o homem que pode responder? O que é a felicidade? Existem muitas respostas para isso, todas elas falham. Nós sabemos que muitas pessoas acreditam que ser feliz é ter dinheiro, é ter sucesso, é ter uma conta cheia de dinheiro, abarrotada de dinheiro. Mas eu conheço pessoas assim, meus irmãos, cheias de dinheiro, bem-sucedidas e que são tristes. Muito tristes. Então talvez a resposta seja o contrário. Ou seja, não ter dinheiro, viver uma vida muito simples, modesta. Se afastar de todo luxo, como fizeram os monges, os franciscanos. Eu também conheço pessoas que vivem dessa maneira, são humildes, não têm tanto dinheiro, vivem uma vida muito modesta e também não são felizes. Então talvez a resposta seja o hedonismo. Faça tudo o que você deseja. Essa é uma resposta da sociedade. Não se reprima. Faça tudo o que você quiser. Prazeres.
E eu conheço pessoas também que depois das bebedeiras, das festas, das drogas, deitam-se no travesseiro e sentem aquele vazio perturbador da tristeza. E continuam as respostas. Viva uma vida simples, tenha bons hábitos, faça exercícios, acredite em você mesmo. Talvez você vá nas prateleiras das livrarias e vai encontrar títulos como, por exemplo, 10 passos para a felicidade, 50 hábitos de um homem bem-sucedido e feliz. Conferências e conferências, workshops, seminários de felicidade. Talvez você já tenha recebido um convite no seu e-mail, no seu Instagram, no seu Facebook, de alguém te dizendo assim: eu sei como te fazer feliz, pergunte-me como. Mas a Organização Mundial de Saúde diz que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Um escritor americano, Eric Hoffer, diz que a busca da felicidade é uma das principais causas da infelicidade. Parece que quanto mais o homem vive buscando essa tal felicidade, mais ele se torna infeliz. E o Sermão do Monte começa, estou falando de felicidade porque o Sermão do Monte começa com bem-aventurados, que é uma palavra comumente traduzida por nós como felizes. Mais que felizes são. Contudo, apesar dessa palavra ser uma palavra muito boa para traduzir a palavra do grego makarios, ela no nosso contexto pós-moderno, talvez ela esteja um pouco defasada. Justamente porque no contexto pós-moderno, felicidade é um sentimento de ter ou ser algo. É uma condição sentimental. Muito contrário do que o texto quer dizer. Nós olharmos inclusive para as músicas e para a produção feita pelo mundo. Existe uma música muito famosa do Pharrell Williams. Eu não vou falar inglês aqui porque senão eu vou pagar mico. Mas é rap, né? Os mais jovens devem conhecer. No refrão aqui, uma das frases ele diz assim: porque sou feliz, because I'm happy, bata a palma se você sente que a felicidade é a verdade. Bata a palma se você sente que a felicidade é a verdade. E a música ela vem falando algumas coisas sobre isso. Se você sente que você está feliz, bata a palma. Teve até uma deplorável, detestável versão gospel dessa música. Não sei se alguém viu. Horrível. Não ouça. Mas ele fala dessa questão de que se você se sente feliz, então reaja. Reaja se você se sente feliz. A felicidade do mundo é condicionada a sentimento. Esse é um sentido completamente diferente do que quer dizer bem-aventurança. A bem-aventurança não está ligada a se sentir feliz. Muito pelo contrário. Porque os bem-aventurados do texto são pessoas que não estão se sentindo felizes. São pessoas que, inclusive, têm motivos para chorar. Todas as bem-aventuranças estão ligadas a condições as mais abjetas e desprezíveis da nossa sociedade. Isso quer dizer que a felicidade de Deus está falando com seus discípulos, não lhes trará coisa alguma, sentimento algum de felicidade, pelo menos a princípio. A felicidade, ou a bem-aventurança, ela é uma bênção, ela é doada, ela é outorgada aos que não têm nada, aos que não são nada, aos que se sentem tristes. Aos que não bateriam palma nessa canção do Pharrell Williams. Por isso que a Bíblia King James traduz a palavra macários por abençoados, eu diria talvez agraciados. Isso quer dizer que Jesus não está dizendo que aqueles que aplicam o Sermão do Monte se sentirão felizes. Jesus está dizendo que eles são felizes. Você entende a diferença? Eles não se sentirão felizes, eles são felizes. A bem-aventurança é mais do que um sentimento, é uma bênção. Nossa sociedade idealiza que pessoas felizes riem o tempo todo. Que não têm problemas, não choram, não se sentem vazios de vez em quando, não erram, não se frustram. Isso é uma tremenda mentira. Principalmente na era do Facebook, Instagram e Twitter.
né? Em que talvez a palavra seria bem-aventurados os que têm mais seguidores, ou que têm mais curtidas. Bem-aventurado aquele que quarta-feira, a hora que você está trabalhando, tira uma foto com suco detox na beirada de uma borda infinita de uma piscina. Bem-aventurados são esses. Bordas infinitas de solidão, de tristeza muitas vezes. Porque essas redes sociais estão maquiando muitas das vezes a depressão, a tristeza de muitas pessoas. Mas não vamos falar só do mundo, não. Vamos falar da igreja. Porque a igreja também idealiza uma felicidade falsa. Eu falei que, até brinquei com a Marlene, falei, Marlene, para de falar, senão você vai pregar o que eu ia pregar. Porque a igreja idealiza que uma vida feliz é uma vida próspera. É uma vida cheia do Espírito Santo no pior desses sentidos. Minha casa estará rodeada de anjos protegendo a minha família e não entrará nenhum mal na minha casa, não entrará doença e problemas, situações de crise, sofrimento. Estou protegido, sou filho de Deus. E por falar em mal, que Deus me livre do mal. Não é verdade? Que Deus me livre do mal. Uma vida sem problemas, saúde física e mental toda nos conformes, tristeza, depressão. Isso é coisa de gente sem fé. Isso é coisa de gente sem Deus. Isso é coisa de gente infeliz. Contudo, essa não é a felicidade que está proposta no Sermão do Monte. Porque Jesus diz que o feliz é o que chora. Feliz é o que sente fome. Feliz é o perseguido. Feliz é o manso. Feliz é o pobre de espírito. E essa é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa não é apenas a primeira bem-aventurança, ela é a porta do reino de Deus. Como Martin Lloyd Jones diz, que todas as demais bem-aventuranças decorrem dessa aqui. Essa aqui é a credencial do reino de Deus, juntamente com a fé. Porque não há nenhuma possibilidade de que alguém sem fé e soberbo entre no reino dos céus. A humildade da qual nós estamos falando, ela é a credencial do reino de Deus. Mas de que humildade nós estamos falando? Nós não estamos falando da humildade de se vestir de uma maneira humilde, de falar de maneira humilde, apesar de que isso às vezes indica humildade, mas isso não necessariamente é a humildade. De você ter pouco dinheiro. Nós não estamos falando desse tipo de humildade exterior. Nós estamos falando de uma humildade interior. Humildes de espírito são aqueles que foram confrontados com essa discrepância que existe entre ele e Deus. Humildes de espírito são aqueles que olharam para esse monte que se diz que é a vida cristã, que é a vida com Deus, e dizem, eu não sei, eu não posso caminhar sozinho. Não posso andar pelas minhas próprias pernas. Eu não consigo, Senhor, viver por mim mesmo. Foram aqueles que tiveram o autoconhecimento. Não por si só, pelo Espírito Santo, de que eles não são nada e que Deus é tudo. Esses são os humildes de espírito. O humilde de espírito é aquele que reconheceu a sua pobreza, que reconheceu a sua limitação. É aquele que descobriu, não por si mesmo, mas pela iluminação do Espírito Santo, de que ele não é nada. Isso em si, meus irmãos, já é uma mensagem contracultural. Porque o que nós mais vemos dentro da igreja e fora da igreja são pessoas que se autoafirmam. As pessoas que são donas do seu próprio destino. As pessoas que são independentes, cheias de si mesmas. Que vivem fazendo os seus planos jactanciosos, como o Tiago diz, planejar sem dizer se for a vontade de Deus, é jactância horrorosa. Pessoas planejam, eu vou fazer, porque eu posso fazer, eu sou dono do meu destino. Dentro e fora da igreja, soberbos, altivos, esses se sentem capazes de subir a trilha. Esse monte das bem-aventuranças sozinhos. Esses morrem.
eu diria que são abatidos pelo próprio Deus, porque Deus resiste sobre eles, mas dá graça aos humildes. Dentro desse contexto é muito importante, muito interessante a história do discípulo Pedro. Pedro, ele é uma pessoa que se acha autossuficiente, que confia em si mesmo. Ele acreditava muito que ele era um cara bom, que tinha fé em Jesus Cristo, que não largaria ele por nada. Muitas das vezes ele, inclusive, foi repreendido por essa autoconfiança demasiada. Jesus disse para ele: Pedro, você vai me negar. O que ele disse? Eu não. Eu não vou te negar, não. Eu vou contigo até o fim. E o galo cantou, Pedro negou a Jesus. E aí Pedro vai pescar, né? Isso simboliza a desistência de Pedro. E ali a gente tem aquele momento que eu acho que é um dos mais bonitos dos evangelhos, que é o momento que Jesus encontra com Pedro. Pedro fica feliz, ele se lança ao mar, ele encontra com Jesus. Depois de eles comerem alguma coisinha ali, um peixe, Jesus gostava de bastante peixe, Jesus tem um diálogo com Pedro que é muito interessante. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E, infelizmente, o nosso português ele é um pouquinho pobre, né, em relação a algumas palavras. E a palavra amor, no grego, tem pelo menos três diferenciações para a palavra amor. E existe aqui um diálogo interessante entre Pedro e Jesus, que a gente precisa entender um pouquinho essa questão do grego aqui, para a gente compreender o que Jesus está fazendo com Pedro aqui. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Em grego, amor pode ser philos, que é o amor entre amigos, eros, que é o amor de um homem e uma mulher, e o agape, que é um amor incondicional, geralmente relacionado ao amor de Deus. Os irmãos devem saber disso. Quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele está usando ágape. Ele está dizendo agapasmi, ou seja, você me ama com amor incondicional? Você me ama de maneira incondicional? Ora, Pedro havia negado ele há poucos dias. Ele já tinha mostrado que o amor dele não era incondicional. Como Pedro responde? Sim, Senhor, eu philos, que é o amor de amigo. Sim, Senhor, eu te amo como amigo, eu tenho uma amizade profunda contigo. Ele não pôde dizer que ele amava com amor incondicional. E aí Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama? Agapasmi? Ele diz: sim, Senhor, eu philos. Eu te amo com amor de amigo. Eu tenho uma amizade verdadeira contigo. E aí, aqui que está a questão do grego, que traz um entendimento muito profundo do que está acontecendo aqui. Na terceira vez, Jesus pergunta isso para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele já não usa mais ágape. Ele não está dizendo agapasmi. Ele diz: Pedro, philis-me. Ou seja, Pedro, tu me amas verdadeiramente como um amigo? As duas respostas que Pedro tinha acabado de dar. E Pedro diz, e o texto diz que Pedro se entristece. Pedro fica cabisbaixo. E ele responde também de maneira diferente. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes o amor que eu tenho por ti. Esse aqui é o momento em que Pedro se entristece, não simplesmente por arrependimento do que ele tinha feito ou por remorso. Esse aqui é o entristecimento do autoconhecimento. Pedro percebeu quem ele era. Pedro tinha uma estima muito alta de si mesmo. Ele percebeu que ele não podia nem dizer que amava Jesus como amigo verdadeiramente. Ele diz: Senhor, tu sabes o tipo de amor que eu tenho por você. Agora, o interessante é que em todas as vezes Jesus diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. É graça. Jesus nunca cobrou que Pedro amasse ele incondicionalmente. Jesus só cobra de nós que nós nos humilhemos, que nós reconheçamos que nós não somos nada e que só Ele sabe quem nós somos. Só Ele sabe o tipo de amor que nós podemos dar. De fato, nunca será nessa carne, nesse corpo, incondicional.
E Pedro reconhece isso e por isso ele se entristece. É nesse momento então que Pedro se tornou bem-aventurado. Quando Pedro se entristece, é que ele é bem-aventurado, humilde de espírito. Humilde de espírito é alguém que, como Pedro, se humilha diante do Senhor para dizer: Deus, eu não sei nem quem eu sou, mas Tu sabes. O Senhor é que sabe, eu não sei nada. O reino de Deus, meus irmãos, não é feito de vencedores no contexto desse mundo, mas daqueles que nem subiram ao pódio, daqueles que nem foram mencionados na lista dos vencedores, dos melhores, daqueles que se ajoelham diante do Senhor, daqueles que nem ousam olhar-lhe nos olhos. Tamanha discrepância entre o discípulo e o seu mestre. Essa humildade é quase um constrangimento diante de Deus, diante da sua glória ofuscante. De tão constrangidos eles se prostram, se rendem, se entregam. Desses é o reino de Deus, só desses é o reino de Deus. É o reino de Deus. Perceba que as recompensas dessas que nós listamos aqui, que estão listadas no Sermão do Monte, do versículo 13 ao 12, esta é a única que está no presente. Deles é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. E numa sequência lógica, segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como não chorariam aqueles que se autoconhecem? Esse choro aqui não está falando de qualquer choro não, meu irmão. Está falando de chorar simplesmente por qualquer motivo que aconteça aí na sua vida. Porque chorar todo mundo chora. Mas esse choro aqui está ligado a esse arrependimento, esse autoconhecimento, quando se vê que você é pecador, que você é falho e que você não tem capacidade nenhuma de agradar a Deus. É um choro de arrependimento, é um choro de lamento pelo pecado. Eles choram por seus pecados. Quando são defrontados com as suas mazelas, eles pranteiam. É um choro de arrependimento. E meus irmãos, permitam-me, eu sinto falta dessas lágrimas nos nossos dias. Lágrimas de arrependimento. Os profetas do Antigo Testamento, eles choravam quando viam a desgraça e a desobediência do povo de Israel. E parece que nós estamos numa igreja sempre em festa, servindo banquetes, dançando, enquanto a situação é totalmente deplorável. Jesus entrou na cidade de Jerusalém, eles não reconheceram a sua vinda, e ele também chorou, pranteou. John Knox, pai do presbiterianismo, sua biografia diz que ele chorava copiosamente orando pela salvação da Escócia e pedindo perdão pelos pecados do povo. Eu sinto falta desse choro de arrependimento. Porque é lógico que essas duas bem-aventuranças estão falando da nossa conversão. Estão falando do momento em que nós reconhecemos que nós não somos nada. Isso acontece no momento da nossa conversão, quando nós choramos pelos nossos pecados, mas as lágrimas e essa conscientização de que nós não somos nada e que Deus é tudo, ela não diz respeito só à nossa conversão, mas a toda a nossa vida cristã. Até chegarmos naquele dia, nós precisamos estar completamente contritos, arrependidos diante do Senhor. A nossa vida é uma vida de arrependimento todos os dias. Nós somos salvos. Jesus já perdoou os meus pecados. Mas esses que choram, choram porque se lembram das palavras de Paulo: desenvolvei a vossa salvação. Esses que choram, choram porque lembram do ensinamento de Pedro: confirmai a vossa eleição no Senhor. A salvação não é um tipo de credencial para que você viva a sua vida de qualquer maneira. Muito pelo contrário, é porque você é salvo que você deve buscar viver para a glória de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo a nossa vida e nós olhamos para nós, isso tem que acontecer. Nós vemos: Senhor, como eu estou longe da Tua presença. Ou melhor, da Tua presença não. Como estou longe de agradar a Ti. Como estou longe de fazer a Tua vontade. Isso é uma coisa que precisa acompanhar o crente. E eles choram por isso.
Outro motivo porque os crentes choram, eles choram por causa das renúncias que fazem. Vejam quantas renúncias e sofrimentos os crentes passam por amor a Cristo. Choram porque o padrão de vida proposto por Cristo é completamente oposto, doloroso. A vida cristã não é a Disney. E quem foi que disse que é um mar de rosas? Que nós não encontraremos problemas? O cristão anda com uma cruz pesada nos ombros. O verdadeiro cristão anda com uma cruz pesada nos ombros. E não é só a vitória, não, né, Maria? Tem perdas, tem feridas, tem desilusões, tem derrotas no caminho também. E eles choram lágrimas de arrependimento, lágrimas de renúncia, lágrimas de perdas. Porque o crente, o cristão, ele renuncia a muitas coisas. Ele renuncia a sua vontade o tempo todo. O filme Deus Não Está Morto, acredito que todos tenham visto esse filme. Ele conta a história de uma jovem muçulmana e ela encontra com Cristo. Ela tem um encontro dela com Jesus e o seu pai é um religioso intransigente, um muçulmano, né? E a trama ali é nesse momento em que ela precisa contar para o pai dela, mas ela tem medo da reação do pai. E até chegar o momento em que ela conta isso para o seu pai, ela diz: eu sou cristã. E se lembra o que acontece? O pai dela é expulsa de casa. O pai dela é expulsa de casa. Ela podia... Não, eu vou esconder isso do meu pai, é melhor eu não falar isso para ele. Ou, de repente, quando ele disse que ela não deveria mais morar lá, ela voltava atrás. Mas o cristão chora pelas renúncias que faz. A igreja acolhe ela, mas ela vai embora de casa. Isso é cristianismo, meus irmãos. Isso é vida com Cristo. O que estão falando por aí é mentira. É mentira. Estão pregando que Cristo é apenas gozo, felicidade, sonhos realizados, tranquilidade, vida estável. Pense na vida estável que tiveram os discípulos. Quanta estabilidade teve Paulo? Quanta estabilidade teve Jesus no seu ministério? Nenhuma. Porque nós esperamos que a nossa vida seja simplesmente um mar de rosa, estável o tempo todo, sempre sorrindo, selerepes, como hienas risonhas, o tempo todo. A bem-aventurança não está ligada a esse tipo de riso e a esse tipo de felicidade. Eu sei que essa mensagem aqui, meus irmãos, ela seria deposta em muitos púlpitos, mas esse é o Evangelho. Esse aqui é o Evangelho. O Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, quando ele vai fazer uma exposição sobre o Sermão do Monte, ele vai falar das bem-aventuranças, dos que choram. Ele diz o seguinte: os que choram são justamente aqueles que estão dispostos a viver a renúncia do que o mundo considera felicidade e paz. São os que não podem equiparar-se ao mundo, choram sobre o mundo, sua culpa, seu destino e sua sorte. Enquanto o mundo festeja, ficam à parte. Enquanto o mundo clama, gozai a vida, os discípulos choram. Sabem que o navio festivamente engalanado já faz água. Sabem que esse navio, preparado para a festa, muito pomposo, é como um sepulcro caiado. Ele está afundando. Por isso choram. Como John Stott diz, felizes são os infelizes nesse sentido. São os que renunciam o tempo todo. São os que estão na contramão desse mundo. Então veja, meus irmãos, para terminar, a felicidade ela não está proposta no Sermão do Monte no que diz respeito aos nossos sentimentos. Essas duas bem-aventuranças que nós falamos aqui são completamente dolorosas. O mundo moderno pensa que existe felicidade sem sacrifício, sem dor. Eles relativizam até as crises. Eles dizem para você: não, isso não é uma crise, isso é uma oportunidade. Mas, meus irmãos, às vezes a crise são apenas crises. Às vezes os problemas são apenas problemas. Esses momentos em que, diante da realidade do Evangelho, que o Evangelho nos propõe, ou seja, essa autonegação, renúncia, prejuízos, nós somos até tentados em desistir.
somos até tentados em desertar. Que é muito dura a vida de um crente, a vida do cristão verdadeiro. Que vive para Jesus de maneira correta, que não está seguindo os padrões desse mundo. Mas toda lágrima derramada será consolada. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Perceba que a recompensa da bem-atitude está no futuro. Serão consolados. Mas a consolação não diz respeito somente ao futuro, também ao presente, porque nenhum crente fica sem consolo no tempo presente. Embora seremos completamente consolados somente na glória. Quer dizer que algumas crises que passaremos aqui, seja por renúncias, seja porque o próprio Deus nos dá, podem ser tão dolorosas, doer até o último dia. Esse árduo caminho em direção a esse cume da montanha que nós falamos, nós teremos dores, sem promessa de satisfação aqui. O sucesso e a garantia nessa vida, nós não temos. Mas pode ter certeza, nós seremos consolados na glória, nos céus, na vinda do reino de Deus. Embora choremos aqui, embora fiquemos tristes aqui, muitas das vezes a nossa tristeza está justamente porque estamos esperando consolo, resposta, e quando nós pedimos, Senhor, por quê? Por quê? Renúncia sem sentido. Coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe nem por que Deus está pedindo, a gente questiona Ele. Por quê, Senhor? E Ele responde com silêncio. Isso me faz lembrar uma história. Um casal de americanos voltava para casa depois de 50 anos no campo missionário. 50 anos eles haviam vivido servindo a Deus na África. E agora eles estavam voltando para casa. E na viagem, durante a volta no navio, eles vinham conversando. Nossa, 50 anos, né? Tanta renúncia que eles tiveram que fazer. Renunciaram a vida. 50 anos foi a renúncia de uma vida. Além dos perigos e das situações horríveis que eles enfrentaram no campo missionário. Né? É só imaginar como vive um africano hoje. Terrível. E eles estavam lá conversando. Como a gente vai ser recebido? Será que nossos amigos vão estar lá? Os nossos familiares? Como é que vai estar a nossa recepção lá no porto? Eles vieram conversando sobre isso. Quando chegaram, eles viram uma festa. Tinha bandeiras sendo hasteadas, uma banda de fanfarra tocando, pessoas animadas nas ruas. Quando eles saem do barco, eles estavam na 3ª classe. Quando eles chegam, eles veem os papéis no chão, a banda já tinha ido embora, as pessoas já tinham ido embora. E aí o marido dela diz assim, essa festa devia ser para aqueles homens de terno lá de cima da 1ª classe, né? Eles vão embora para casa, muito decepcionados, muito tristes. Afinal, 50 anos de missões e ninguém havia esperado, não houve festa. O marido, revoltado, diz assim para sua esposa, eu vou dar uma volta para pensar um pouco sobre isso, e você pergunta aí o teu Deus se é isso que ele tem para dar para a gente quando a gente volta para casa depois de 50 anos de ministério, de missão na África. Pergunta aí para ele. E vai embora, dá voltas e voltas, e volta, chega em casa, a esposa na pia, lavando uma louça. Ele pergunta ainda debochadamente, ele perguntou para o seu Deus se é isso que ele tem para a gente, depois de uma vida de renúncia, de 50 anos renunciando, é isso que ele tem para a gente? Ser recebido dessa forma? A esposa nem se virou. Ela disse, sim, ele me respondeu. Ele disse, então, o que ele te respondeu? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos. Deus os abençoe.